Então tá, esse é o nosso segundo colóquio Intersecções, que o tema escolhido para o dia de hoje é o Tratado de Nomadologia, a Máquina de Guerra, de Deleuze-Guattari, né? O nosso convidado é o professor Alexandre, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho, mas só para contextualizar, muitos, inclusive, estão vindo pela primeira vez para conhecer, o nosso grupo funciona desde 2019, sob a coordenação minha e da professora Tânia. É um grupo muito plural, né? Ele mistura aí educação, psicologia, letras, educação física. Então, é o pessoal que anda meio solto na universidade, acabou se encontrando nesse lugar aqui. E ele já está dando frutos, né? Já são 2 anos, tem pessoal aí no mestrado, tem pessoal continuando as leituras. Então, tem sido gratificante fazer aos poucos, né, Tânia? Porque quando a gente pensou nesse grupo também, a gente pensou isso. Não é um grupo só para dizer que tem, né? E também não é para ter toda aquela cobrança que é usual mesmo de um grupo. Então, a gente vai caminhando, e parece que agora chegou o momento, então, de formalizar, e aí a gente pensou, poderíamos ter um evento para marcar isso, né? E aí pensamos no professor Alexandre, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas vou passar a palavra para a Tânia, para ela que ela possa falar um pouquinho também com a gente. Tânia, parece que está fechado o microfone. Ah, claro, né? Eu fui ligar e desliguei. Claro, sim. Para variar. Então, obrigada, Bruno. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada a todos. Obrigada, Alexandre. É bom que eu vou te conhecer, né? Seja bem-vindo. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem tentado fazer juntos, Bruno, e eu acho que é importante dizer, a gente tem buscado divertir também. Acho que isso é muito importante. A gente tem rido juntos, né? A gente lê juntos, ri, diverte. Eu acho que isso não é pouca coisa, não. Né, Alexandre? Não sei como estão as coisas aí onde você mora, mas eu acredito que a gente está precisando de rir, né? E estudar, ler também, né? Como modo de diversão, né? De distração, de diversão. Então, eu quero desejar boas-vindas para vocês também, junto com o Bruno, e desejar que essa conversa seja bem bacana para todos nós. É isso, Bruno. Obrigado, então, Tânia. Então, mais uma vez, nosso agradecimento a todos presentes. Aquela questão burocrática, nós vamos colocar no chat, tá? Questão de lista e tal, porque os meninos precisam de certificação. Então, é só acompanhar o chat que vai estar lá. Vamos ficar falando disso, para não perder o mais importante, que é o encontro, e para escutar o Alexandre também, e para conversar com ele. Então, nós já vamos passar a palavra para o Alexandre, e aí, claro, tem aquela questão formal, né, da apresentação. O Alexandre tem um currículo muito extenso, e que demonstra ali toda a sua profundidade, todo o seu empenho no desenvolvimento acadêmico, científico, que eu não vou me deter sobre ele, mas é importante conhecer. Então, vocês clicam lá no Lattes e vejam quem é o Alexandre, porque ele não é qualquer pessoa que está aqui hoje, né, Tânia, nosso convidado. Mas eu quero destacar, assim, claro, o Alexandre ele tem ele é doutor em filosofia, doutor em educação, né, ele tem atividades nessas duas áreas, ele é vice-presidente ali da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, ele coorienta pesquisa em doutorado, mestrado. Então, o currículo dele é bastante extenso, além de uma vasta produção, e que nos interessa bastante, né, suas leituras em Deleuze, Guattari e Foucault também, que eu já vi. Mas eu quero destacar outra coisa do Alexandre, que foi quando eu o conheci, não sei se ele lembra disso, mas eu conheci ele falando lá na Unicamp, e aí ele falou, e depois que ele terminou, era a minha vez de falar, e eu falei, não quero continuar ouvindo, porque foi muito bom, e não dava para falar depois de ouvi-lo, né? De tamanha a organização e detalhes e profundidade do conhecimento que ele apresentou ali. Né? Eu lembro direitinho que no tema que ele falava,
foi algo que foi tão interessante que eu depois comentei com a Tânia. Eu falei, Tânia, eu ouvi uma coisa lá chamada Manicômio Open Door, e eu nunca ouvi isso na minha vida, e eu achei fantástico o que ele falou, e aquilo me impactou, né? E aí, quando a gente pensou nesse evento, eu falei, essa pessoa acho que faria toda a diferença para nós aqui, não só no tema, mas também no estilo de fala. Então, esse é o Alexandre, que eu vou deixar essa impressão de como eu encontrei, não aquela parte burocrática que vocês vão clicar lá no Lattes e conhecer melhor o Alexandre. E melhor do que conhecer no Lattes é ler o que ele escreve. Né? Na sua extensa ali, bibliografia, é conhecer um pouco dos textos que ele escreve. Então, Alexandre, muito obrigado. Eu já passo a palavra para você, então. Tá bem, boa tarde. Aquela pergunta básica, me ouvem, né? Tá tudo bem? Então, boa tarde, gente. Uma alegria estar aqui. Bruno, Tânia, eu agradeço imensamente ao convite, desses atravessamentos de afetos que são muito potentes, né? Eu havia contado para o Bruno que eu me recupero de uma Covid, todos nós aqui em casa, né? Pegamos agora do pequenininho, a avó que mora aqui com a gente, e foi um susto, porque essa ideia do manicômio open door, que é uma expressão que está no antiédipo, né? É uma sensação, assim, de uma paranoia instalada na vida, que nos tem o tempo todo aquela perspectiva de, bom, eu posso piorar, posso morrer. É uma sensação muito ruim, uma sensação claustrofóbica. E é uma doença de época mesmo, porque ela é um sintoma de uma grande asfixia dos afetos, uma asfixia social, asfixia política, relacional que a gente tem vivido e atravessado por ela, né? Então, de modo que quando a gente pensa esse texto, que é o Tratado de Nomadologia, a Máquina de Guerra, que é o 12º platô do Mil Platôs, né? Esse texto do Deleuze-Guattari dos anos 80, início dos anos 80, a gente se vê atravessado por uma mobilização que é a estratégia nômade da gente sair do lugar mesmo não podendo sair do lugar. Essa é a questão do nomadismo, né? A gente operar saídas e mobilizações cujos afetos sejam dedos que apontem para a Lua, mas que a gente possa mirar não o dedo, mas a Lua, né? A gente possa mirar o trajeto. E uma das questões da política do manicômio open door é justamente tirar de nós a potência da gente produzir outras políticas de trajeto na vida, né? Então, é basicamente isso que eu acho que o Tratado de Nomadologia traz. E a minha estratégia aqui, Bruno, Tânia e todas, não vai ser falar do texto. Eu fiz uma estratégia de falar do fundo da constituição desse texto, num movimento duplo, no movimento que é compreender o fundo teórico que sustenta essa concepção de nômade como máquina de guerra, interposta ao Estado, e para isso a gente precisa compreender a emersão do Estado. Então, a gente vai compreender o que é a emersão do Estado para Deleuze-Guattari, o que o Estado representa, né? E como que a perspectiva nômade vem como cortes incessantes ao Estado. E, paradoxalmente, para a gente entender isso no final, que é uma coisa muito louca, que assim, puxa, mas a gente não está vivendo um momento que a gente tem que defender o Estado, porque o Estado está totalmente corrompido e corroído pela dissolução dos direitos, né, pela perseguição às minorias. Como é que a gente vai falar contra o Estado? Então, a gente precisa perguntar que concepção final a gente chegaria a um Estado que não é esse Estado que eles estão criticando, que é um Estado que não dissolve
as territorialidades nômades, né? Então, a gente vai ver que esse é o Estado de Direito, na verdade. E vamos chegar nisso no final. Então, nesse tempo aqui, mais ou menos meia hora, eu quero primeiro situar o seguinte. A primeira questão que talvez seja curiosa, que é curiosa em todo o Mil Platôs, que todo platô começa com uma data. E esse platô tem uma data que é 1227. E quando a gente lê o texto, a gente não descobre por que o texto se chama 1227. Mas 1227 é a morte do Gengis Khan. E o Gengis Khan vai aparecer no texto, pelo menos na minha edição, na página 72, ali no momento em que eles vão falar do número numerado, numerante, né? Ali numa das proposições. E por que eles chamam a morte do Gengis Khan, que foi em 1227, como algo significativo para o Tratado de Nomandologia? Porque o Gengis Khan representa justamente um grande nômade que soube, ao mesmo tempo, respeitar as diferenças nômades de vários povos, mas, ao mesmo tempo, congregá-los contra a resistência de um Estado. E que era um Estado imperialista, né? Todo o Tratado de Nomanologia é um tratado de guerra contra as estruturas imperiais do desejo, as estruturas imperiais do capitalismo, a estrutura imperial do confisco dos territórios físicos, né? Por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia hoje nada mais é do que uma estratégia de destruição imperial, imperialista, né? E China representa justamente um Estado fortalecido por uma imensa muralha. E a muralha é a grande acepção de cisão de quem está dentro, quem está fora. Nós temos no nosso Estado micromuralhas. Nós temos muralhas do desejo que colocam dentro e fora aqueles que são normais e anormais, do ponto de vista de sexualidade, do ponto de vista do desejo, do ponto de vista da razão, do ponto de vista da fala, do ponto de vista do traço de cor de pele, né? Então, quem está dentro tem uma inflexão do controle do Estado muito mais forte, e aí a tese que eu quero explorar para falar um pouco disso é a tese de um antropólogo anarquista, né, moderno, o James Scott, que escreveu um livro que se chama Against the Grain, né, ou seja, contra o grão, né? E esse livro, para mim, ele representa muito bem a compreensão que eles estão trazendo aqui sobre a imersão do Estado e por que o nomadismo é sempre uma ameaça ao Estado e o Estado ameaça o nomadismo. Então, primeira coisa, que o texto se chama 1227 porque é o ano da morte de Gengis Khan. Tá? E o Gengis Khan representa muito bem um coeficiente de luta nômade constante, certo? Essa é a primeira questão. E o Gengis Khan ele não queria estabelecer um Estado, ele queria fugir do Estado e por isso que as guerrilhas e estratégias de guerrilhas eram sempre presentes, né? É preciso entender também, em segundo lugar, que o Mil Platôs é a continuação do Antiédipo. O Antiédipo foi escrito em 72, publicado em 72, e depois há uma edição logo em 73, com um anexo, que é a parte final do texto do Antiédipo, mas ambos os livros se chamam Capitalismo e Esquizofrenia. Né? Capitalismo e Esquizofrenia. E é no Antiédipo que eles vão trazer lá numa parte, né, na parte 8, que no capítulo, na parte 3.8, um tópico chamado Ur-Stat, que escreve U-R-S-T-A-A-T, que é Ur, da cidade de Ur, de Babilônia, e Stat, de Estado em alemão. É uma piadinha que eles fazem para introduzir um conceito para dizer o seguinte,
que o Estado, ele não se formou progressivamente, ele surgiu de uma vez, num bloco só. Tal como Babilônia surgiu de uma vez. Os impérios, eles surgem assim, a gente não se dá conta como eles surgem. Eles surgem quando aparecem um bloco. E o Urstadt é uma brincadeira que eles fazem porque a palavra alemã, o prefixo Ur, quer dizer primordial, original. Então, por exemplo, a palavra alemã Ursprung, que quer dizer origem, ela é uma derivação etimológica de um salto. Sprung é um salto. Então, o que é uma origem? É um salto primordial. É aquilo que começa como se fosse uma pipoca estralando. Isso é uma origem, a gente não se dá conta. Né? Por exemplo, quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente está num momento de depressão, a gente só se dá conta quando a coisa surge. A Ursprung é isso, né? Uma origem que é um salto. O Urstadt é um estado que surgiu como se fosse uma pipoca. Isso é um joguinho que eles estão falando com a palavra. E é uma remissão à cidade da Babilônia, que foi um império a partir do século III, do milênio 3 a.C., os anos 3000 a.C., que representava todo o domínio territorial, agora repare, isso é importante, de como se usava a hidrovia do Tigres e Eufrates para o comércio. Então, o Estado começa, segundo Deleuze-Guattari, com o Urstadt. Ele aparece. E ele aparece como um bloco. E quando ele aparece para dissolver tudo que é nômade. Né? O que o James Scott, nesse livro que se chama Contra o Grão, né, a história profunda do Estado primordial, né, que infelizmente não está traduzido em português, qual que é a tese dele? A tese dele é interessante. Que o Estado surgiu quando o Estado se apropriou de uma domestificação constante daquilo que era domínio dos povos nômades. O fogo, as plantas, né, os cereais, sobretudo, e os animais. E há uma coincidência do surgimento desses primeiros impérios com o processo que é o processo de passagem da nossa domesticação civilizatória, a partir de uma coincidência que, por exemplo, Lévi-Strauss vai mostrar em Tristes Trópicos, que é o surgimento da escrita. Lévi-Strauss vai falar, quando surge a escrita, é porque surgiu o Estado. E por que a escrita surge? A escrita surge para controlar a produção do Estado. Ela surge para fazer relatórios. A gente poderia usar o termo que o Michel Foucault utiliza em Vigiar, Punir, quando ele fala que a sociedade de vigilância é uma sociedade pangráfica. Por que é pangráfica? Porque ela registra tudo. Né? O nosso CPF hoje é o nosso pangrafismo, está tudo registrado nele. Né? Então, o Estado começou a registrar tudo. Então, a passagem nossa para a domestificação é uma passagem que se dá do controle das técnicas nômades apropriada pelo Estado para focar determinados surgimentos de máquinas sociais que eram importantes para os controles de fluxos de sedentarização. Então, por exemplo, o que o James Scott vai falar? Por que o livro se chama Contra o Grão? Ele vai falar assim, quando surge o Estado só vai produzir alimentos que visivelmente podem ser controlados. Repare o seguinte, gente. Quais são os alimentos dos povos originários? São tubérculos. Eu não posso controlar a quantidade de mandioca, de batata, porque elas são rizomáticas, elas são invisíveis, elas estão debaixo da terra. Os alimentos do Estado precisam ser alimentos de grãos visíveis. Eles vão ser os alimentos que, quando surge o Estado, no século
no milênio 3 a.C., são os mesmos alimentos que a gente consome até hoje. Arroz, trigo, milho, cevada, soja. São todos alimentos visíveis que podem ser controlados num grande princípio de visibilidade na quantificação de armazéns. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, que eles são mais fáceis de transportar. Você imagina que, para eu transportar um caminhão, um container de soja, eu preencho todos os espaços. Um container de mandioca, não. Eu tenho um espaço muito vazio entre uma sobreposição e outra. Então, a agricultura, o agro que é pop, é o agro do Estado. E o agro que é pop, que é o agro do Estado, é o agro que mata todo tipo de cultivo de terra que não seja cultivo de visibilidade. Compreende isso? Então, a primeira característica da grande máquina social do Estado é que o aparecimento do Estado é coextensivo ao surgimento de uma máquina de controle de plantação passiva de ser controlada, e com isso a gente tem o primeiro sintoma do Estado: fechar a terra. E quando ele fecha a terra, o Estado está autorizando ou não o bloqueio desta terra. Então, por isso que é mais vantajoso destruir para plantar do que preservar, porque interessa ao Estado gerar esses fluxos constantes desta visibilidade de plantação, né? Ora, aqueles que não poderiam mais ter uma cultura de autossubsistência, portanto, eles tinham de consumir aquilo que o Estado passava a autorizar. E aqui tem a segunda característica da imersão do Estado, porque surge em segundo lugar. Em primeiro lugar, é o controle do território para plantação, né? Que isso vai gerar que é a hipótese do grão, vai gerar o fechamento da terra. Primeira coisa, então, o Estado cria fronteiras. No nomadismo, a gente não tem fronteira, o Estado cria fronteira. Mas, ao fazer isso, e para controlar, para que as pessoas não saiam das fronteiras, o Estado vai instaurar a relação da taxação e da dívida. A sociedade de dívida ela nasce juntamente com o Estado. Por quê? Porque aqueles que não podem plantar grãos, né, eles vão ter que utilizar de outros recursos para pagar a dívida do Estado, para comprar o grão do Estado. Não é à toa que uma das características fundamentais de uma sociedade que amadurece nessa perspectiva de Estado é a sociedade da dívida. Todos nós somos pessoas endividadas. A vida é gerada em torno da dívida. E a primeira instauração da dívida foi a taxação em termos de produção. Isso aqui tem uma relação com algo que o nomadismo desconhecia, que é a relação com o aumento e a concentração populacional. O Estado ele tende a convergir a população numa massificação. E surge, juntamente com esta concentração de massificação, porque eu preciso concentrar para taxar, até que uma das coisas curiosas que o James Scott vai dizer é o seguinte: olha, eu preciso ter nessas cidades que começam a ser muradas. Por quê? Porque eu controlo quem precisa pagar os impostos. Eu sei quem está dentro. Então, não deixo sair. Né? Então, essa é uma relação importante. O imposto de renda hoje é uma grande muralha. Se a gente compra algo que acusa no CPF, mas que não declarou, em algum momento isso vai ser pego, em algum momento isso vai pegar. Né? Então, o Estado, ele vai, com isto, com a taxação, ele vai
uniformizar as passagens dos indivíduos e das populações pela dívida. É por isso que, em terceiro lugar, eu tenho uma outra característica da emersão do Estado, que é a coerção ao trabalho. Porque aqueles que não podem pagar, eles pagam com a vida. Eles são os cativos, eles são os escravos, eles são a parte da servidão. Hoje, como é que a gente atualiza na sociedade de Estado moderno a servidão? A gente atualiza a servidão pela precarização. A precarização é o grau último da decadência da condição humana, em que é impossível de honrar a sua própria dívida existencial com a manutenção mínima da vida, a vida precisa ser precarizada, porque uma vez precarizada é mais fácil controlar os fluxos das passagens de trás para frente. Precarizando a existência, eu controlo o poder dessa população porque ela está endividada. Controlando o poder dessa população que está endividada, eu vou ter das duas uma. Ou eu vou ter uma revolução dessa população, ou eu vou ter uma aceitação subserviente a princípios de manipulação psicológica. Que o que está acontecendo no cenário atual a gente entende muito bem dessa maneira. Agora, olha que interessante. Se eu fechei o território, criei uma relação de taxação de dívida, fiz a coerção do trabalho, eu amarro uma ponta que é a ponta da sedentarização como categoria política da domesticação. Para sedentarizar, eu preciso ter uma relação de coerção de trabalho e de dívida. Quanto mais implicados estamos numa dívida afetiva, numa dívida psíquica, numa dívida econômica, mais sedentarizados nós somos do ponto de vista da nossa potência. Ou da potencialidade dos afetos do ponto de vista ou de uma autonomia, de uma singularidade, ou de uma multiplicidade de afetos que a gente possa se esquizofrenizar do ponto de vista aqui da esquizoanálise. Que é isso? Romper com aquilo que está constituído. Quanto mais somos aderidos e quanto mais somos decalcados no princípio da obrigação do trabalho instituído, da instauração da relação da dívida, do controle do espaço, mais sedentarizados nós seremos. Então, o sedentarismo ele só surge como uma estratégia de categoria de política da domesticação, porque o sedentarismo é uma demanda por uma estabilidade. Reparem a lógica. Quanto mais modernos nós vamos ficando, mais sedentários também vamos ficando. E do ponto de vista da tecnologia do corpo, quanto mais sedentários, mais também patologizados somos do ponto de vista de determinadas enfermidades, como, por exemplo, lordose, escoliose, cifose, nervo ciático, problema de circulação, problema hoje é que as crianças ficam muito dentro de casa com a tela, a explosão da miopia, porque sem a exposição à luz solar isso afeta a relação óptica. Então, veja bem, a demanda por estabilidade é uma demanda que é o princípio básico do mal-estar da civilização. Essa foi a grande sacada, por exemplo, do Freud, que a estabilidade da civilização ela se faz dentro de uma cultura do Estado. E nós estamos implicados num jogo sócio-psíquico-político a partir do momento que a gente já está numa relação de Estado. Porque toda relação de Estado supõe essa demanda de estabilidade. Bom, vamos recordar, fazer o encontro de frente para trás, de trás para frente. A partir do momento que há um controle do território, esse controle do território é impresso, ritmado, pelo controle de uma produção,
essa produção, que é a produção mesmo dos grãos, ela foi necessária porque essa visibilidade era o jogo mais simples para a gente produzir ou ver produzido uma relação de dívida. Porque eu já via de antemão, se tivesse uma seca, alguma catástrofe, se a colheita ia ser boa ou não. Eu perco isso de controle em tubérculos, eu perco isso de controle, certo? Eu preciso ter essa visibilidade. Essa visibilidade, então, do controle do território gerou a taxação, que é a relação de dívida gerou a coerção do trabalho, a coerção do trabalho está implicada numa política de sedentarismo. De trás para frente, o sedentarismo nos implica numa coerção de trabalho que nos sujeita a uma instauração de dívida subjetiva constante e que, portanto, nos territorializa de uma forma muito forte. Certo? Pois bem, o que vem contra isso? É aqui que surgem as máquinas de guerra. As máquinas de guerra, elas surgem como um corte no longo filo, ou seja, no longo fio do Estado, porque o Estado sempre tende a fechar os circuitos nômades. Né? Você vai ter, por isso que a gente tem uma psiquiatria do Estado, a gente tem uma medicina do Estado, certo? A gente tem, em plena pandemia, uma política de Estado que receita remédios que não servem para vírus e adota isso como política de fechamento e de tratamento numa tanotopolítica. Né? Pouco importa as mortes que daí se derivam. Né? Pois bem, aqui um outro fundamento no texto do Tratado de Nomadologia, que está subreptício, é o texto do Pierre Clastre, o Estado contra a sociedade, né? Sociedade contra Estado. Quando ele vai falar, estudando os índios guaranis do Paraguai, que o Estado é o um, e o um é o mal dos povos indígenas. Né? Por quê? Porque o um é tudo que unifica. E tudo que unifica fecha. E tudo que fecha estabiliza. E tudo que estabiliza controla. E tudo que controla gera taxação de dívida. Né? Então, no quadro do Estado, o nômade é o bárbaro. Não é à toa que o termo bárbaro vem do grego babá, que nada mais era do que uma onomatopeia para referir-se àqueles que não falavam grego, que falavam como se fosse ba, 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 e vem a ideia de bárbaro. O bárbaro é aquele que não fala a língua oficial. Mas só fala a língua oficial quem está fechado naquela identidade, naquela representação linguística. Né? Por isso que toda linguagem que não é oficial do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista do corpo, do ponto de vista da estratégia semiótica do corpo, da aparência, né? Ela é uma ameaça. Ela se torna uma ameaça. Então, a implicação subjetiva imediata nesse quadro do Estado é que o Estado precisou produzir uma epistemologia da qualificação da identidade. Surge com os estados oficiais o monoteísmo ou a religião oficial. Né? As religiões oficiais, elas são todas elas um quadro de simbólica que implica a subjetividade numa mega máquina de representação. Enquanto os nômades, eles são politeístas. Enquanto determinados estados tinham certo politeísmo, você pode falar, mas a Grécia era politeísta. Sim, ela tinha vários deuses, mas ela tinha um panteão hierárquico. Tinha Zeus. O Egito, tá, tudo bem, é politeísta, mas
você tem Ra. Né? Você sempre vai ter aquele que é o maior. E este é o primeiro sintoma de um outro efeito do Estado, que é a produção de hierarquia. O Estado, exatamente, o Estado produz hierarquia. E se há hierarquia, há inclusão e exclusão. Essa é uma questão, né, que se impõe aqui. Pois bem, os nômades. Os nômades surgem, então, portanto, como uma contrarreferência ao sedentarismo, numa estratégia de implosão, de coerção ao trabalho. Não é à toa que, quando chegam aqui os europeus para nos colonizar, eles vão identificar os povos indígenas como povos preguiçosos. Mas não é que eles são preguiçosos, eles não precisavam produzir mais-valia, eles não precisavam produzir lucro. O lucro é uma afetação da sociedade de Estado a partir do momento que ela instaurou uma relação de taxação-dívida. Né? Você não tem isso nos povos nômades, nos povos originários. Então, a primeira característica que a gente vê, então agora vamos fazer par e passo, né, contrabalançando, é que a terra nômade não é uma experiência de fechamento. O Estado, sim, fecha a terra. A terra nômade não reconhece passagens de controle para a cultura alimentar. Por exemplo, se a gente vê uma das análises que o Lévi-Strauss faz aqui dos povos originários brasileiros, agora eu não lembro qual que ele se refere especificamente, né? Ele vai falar do nomadismo no sentido de quando eles saem para a coleta, eles fazem isso num período que é o período de abundância. Eles vão coletar e ali eles armazenam, preparando-se para o período de escassez. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não estão preocupados em acumular, eles estão preocupados com a passagem. E quando eles passam por esse período de coleta, é o período que eles também vão fazer a transição territorial, porque eles não estão preocupados em fixar-se. Então, eles não conhecem a especialização de uma técnica exclusiva de alimentos, porque a agricultura e o pastoreio deles são sustentáveis de acordo com uma passagem da vida. A política, para usar um termo aqui do Paul Virilio, né, o Paul Virilio, a política de trajetividade deles não está na finalidade, mas está na passagem. Tal como Riobaldo em Grande Sertão Veredas. Né? O real não se coloca nem na saída, nem na chegada. É na travessia. Né? E é curioso como a gente já sequestra a infância da criança quando pergunta para ela o que você quer ser quando crescer. Matou! Você está dizendo assim, ó, você não pode passar por uma travessia, você já tem que expectar algo que está lá na frente. Né? Ou nesse momento que a gente está vivendo, onde, para mim, toda a educação tinha que parar. Mas não pode parar, porque isso vai atrapalhar o processo. Como assim atrapalhar o processo de uma criança? Quer dizer que ela parar um ano para brincar, ficar em casa e repetir isso compreende? Porque é um protocolo já dos trajetos na existência. Assim como há um protocolo assim, a mulher tem que ter filho em tal idade, ele não está trabalhando ainda nessa idade, então é vagabundo, não quer saber de nada. Então. Quer dizer, por quê? Porque o nomadismo, como ele não tem a relação com a dívida, ele desconhece a taxação. Né? O nômade ele é invisível porque justamente ele reconhece a cooperação, e a cooperação é algo que não diz respeito ao Estado. O Estado ele se apropria, por isso que ele se apropria expropriando, por isso que ele precisa ter cativos, escravos, ele precisa ter precariados, por isso que ele tem que acabar com os direitos trabalhistas, no nosso caso aqui do Brasil. Então, a terra não é fechada, eles não conhecem a relação com a taxação.
Se não conhece a relação com a taxação, em terceiro lugar, não há nenhuma coerção necessária à vida. O trabalho, ele é um trabalho produzido de acordo com a necessidade do trajeto, não com a finalidade do acúmulo. É interessante a gente notar que quanto mais modernos, mais sedentários nós nos tornamos, a gente pode dizer que quanto mais modernos também nos tornamos, mais individualistas nos tornamos. Porque o individualismo na nossa sociedade é a implosão de qualquer laço afetivo de cooperação. Nós passamos a desconhecer a cooperação, né? Porque, por exemplo, quando o Bruno fala, vocês podem ir lá, visita o Lattes do Alexandre e tal, isso me individualiza. Porque me reduz a todos nós, isso acontece com todos nós, né? Nos individualiza e tira a multidão que está aqui em termos de grupo, de pessoas com as quais eu dialogo, autores e tudo mais. Isso é um fetiche da sociedade de Estado, né? Porque no nomadismo as fronteiras de possibilidade de trânsito com a vida são sempre imóveis, no Estado não. É por isso que, por exemplo, olha só, gente, a política da rostidade. Se a gente muda alguma coisa, cor de cabelo, se a gente muda, sei lá, deixa a barba crescer, corta a barba para quem usa, põe uma tatuagem, você é a pessoa, nossa, você mudou, por que você está diferente? Esse é um sintoma, sim, que está no inconsciente nosso, é um estado. O nosso inconsciente é um microestado e a gente vai diagnosticando isso o tempo todo, né? Bom, no lugar, então, também em quarto lugar, né? No lugar da domesticação, a gente sempre vai ter no nomadismo uma abertura para a frente, que é a passagem que faz o nômade. É a passagem que faz o nômade. No Estado, não. O Estado, a domesticação da passagem faz o sedentário. No nomadismo, é a passagem que faz o nômade, faz o trânsito, né? Então, eu tenho para e passo um contraste. Enquanto o Estado nos fecha no território, o nomadismo nos abre, nos desterritorializa. Tá? Enquanto o Estado instaura a relação de taxação e dívida, no nomadismo a gente desconhece essa taxação. A gente não tem dívida nem com o nosso próprio corpo, no sentido assim de performance, né? Porque o que importa é o trajeto. Enquanto há uma coerção ao trabalho, no nomadismo não há nenhuma coerção ao trabalho, porque é a necessidade e a vida múltipla que está em questão. Enquanto o Estado empreende o sedentarismo, o nomadismo não conhece o lugar da domesticação, porque ele está primando ou valorizando a abertura sempre à frente da passagem, né? Por exemplo, eu chamo de complexo Las Vegas. Vocês sabem que a cidade de Las Vegas ali em Nevada, né? É um deserto. Aí chegou um bando de investidor lá, vamos fazer aqui uma cidade com cassinos. Como que a gente vai gerar aqui renda num lugar que não tem nada? É um deserto. Vamos gerar uma cultura de endividamento. Jogatina, aposta, o cassino. Então, você tem uma cidade que floresce. O que é o complexo de Las Vegas para mim? Né? O complexo de Las Vegas é toda um espaço que pode ser afetivo, psíquico, emocional, educativo, seja lá o que for, que deveria ser um trânsito reduzido a algo que obrigatoriamente tem que ser produtivo. Por exemplo, a gente perdeu a cultura do ócio. E é curioso isso, que hoje não fazer nada é fazer tudo. É ter os afetos preenchidos o tempo todo. Então, quando chega no final de semana, quem trabalha, né, está num ritmo assim, o que as pessoas fazem? Elas entram em séries de Netflix. Elas vão alimentar as redes sociais. E com isso os afetos estão todos territorializados, eles já estão confiscados, eles já estão ali
programados numa estatização do próprio logaritmo que faz essa vez hoje da escolha, né? Pois bem, no lugar do complexo Las Vegas, a gente precisa produzir o complexo da várzea, porque a várzea é justamente o lugar do nômade, onde a gente pode atolar, onde a gente pode ter outras passagens, onde dão os tubérculos e etc. Então, para finalizar a questão do nomadismo, dizer o seguinte: por que o nomadismo é uma máquina de guerra? Porque incessantemente ele atua contra o Estado como recusa à captura. Captura essa que é necessária para sedentarizar, para coagir ao trabalho, né? Quando eu falo coação ao trabalho, gente, eu estou falando disso que é a precarização, que é a perda da possibilidade que a gente tem de produzir um trabalho ao mesmo tempo que a gente tem prazer nele. Isso é muito raro hoje. Isso é muito raro. Porque a gente está numa implicação de taxação de dívida, que, por sua vez, é imposta pelo Estado. A máquina de guerra, ela é instável e ela é uma ameaça ao Estado porque ela produz aí sucessivas instabilidades. A máquina de guerra é o sintoma de tudo que é anormal. Porque o anormal é o instável. Qual é a estratégia do Estado? O Estado apropria-se das máquinas de guerra para decalcar o continuismo institucional do Estado na máquina de guerra. Então, por exemplo, o Estado se apropriou do território nômade, fechando o território nômade. Ele se apropriou da produção que era livre e faz isso taxação. Ele se apropriou e regulamentalizou os trabalhos, né? Em classes, ele gerou classes de trabalho, os artesãos, os metalúrgicos, seja lá o que for. E, ao fazer isso, ele sedentariza. Seguindo aqui para o final, para a gente conversar um pouco, né? Há uma passagem no Mil Platôs, na minha edição está na página 64, desse tratado de nomadologia, na proposição 5ª, em que Deleuze-Guattari dizem assim: a réplica do Estado consiste em estriar o espaço contra tudo o que ameaça. A réplica do Estado consiste em estriar, né, criar estrias em todo o espaço contra tudo o que ameaça o Estado. Nós somos réplicas do Estado quando produzimos estrias no alisamento. O que é o alisamento? O alisamento é aquilo que deveria ser passagem. Exemplo. Vamos pensar alguns exemplos. Estamos tristes. Não conseguimos dormir. Não conseguimos produzir. O que nós temos que fazer? Nós não tratamos de combater o sintoma, quer dizer, nós não tratamos de combater a causa que está produzindo o sintoma. A gente mascara o sintoma para a gente se readaptar imediatamente à retomada de uma vida insuportável. A gente não faz da tristeza, a gente não faz da insônia, a gente não faz da depressão um diagnóstico de que esta vida tal qual vivemos é insuportável de um tal modo que eu tenho que passar pela minha tristeza, que eu tenho que passar pela minha depressão, que eu tenho que viver a minha angústia. Não, a gente tem que mascarar porque a gente tem que replicar o Estado. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar atendendo, eu tenho que continuar produzindo, eu tenho que continuar escrevendo. Eu tenho que escrever para a pessoa falar: me desculpa, está atrasado o parecer porque eu estou de Covid, mas assim que eu voltar, eu não vou descansar, tá? Assim que acabar assim, o sintoma, eu já vou pau na máquina, que tem um Estado aqui me tochando. Por quê? Tem alguém que está me pedindo relatório tal para ver se eu, como professor universitário, estou produzindo estando em casa. A réplica do Estado
consiste em estriar de um modo intolerável qualquer fluxo de transbordamento de território outro. É isto que eles chamaram de microfascismo. O que é o microfascismo? É toda a série de microestriamentos que produzimos no nosso campo do desejo. O desejo, no lugar de abrir-se, tal como no nomadismo, ele se fecha e cria hierarquias no Estado. Certo? Qual é o paradoxo do Estado? E aqui a gente conclui, né? Se eles estão o tempo todo falando do Estado, hoje a gente fala assim, bom, mas estamos vivendo um momento em que está justamente, não seria neoliberal demais essa discursividade, né, contra o Estado? Não, porque o Estado que eles estão criticando é justamente todo o Estado que estria-se de tal maneira que ele não permite a lisura subjetiva. E o que é a lisura subjetiva? A lisura subjetiva, gente, é a democracia. A democracia como potência nômade no sentido de permitir, não essa democracia institucionalizada que a gente tem, que não é democracia, né? Mas de permitir a multiplicidade da convivência, não por extração das forças prefiguradas pelo Estado. Ou seja, o Estado de Direito é um Estado contra o Estado institucionalizado. Né? A gente vê, por exemplo, o Estado de Direito sendo ameaçado toda vez que se cristaliza uma perspectiva de Estado enrijecida, ou por totalitarismo, ou por fascismo, ou por regime de exceção, ou por golpes. Né? Então, essa é a questão. Defender o Estado não é defender esses princípios do fechamento, é defender uma circunscrição de território existencial onde a multiplicidade pode ser produzida. E o que a gente vê hoje na nossa sociedade? Todo ataque a níveis de multiplicidades inteiros. Se alguém tem uma postura dissonante do ponto de vista político, ela é comunista. Agora até o Tite, o técnico da seleção, virou comunista, né? Os jogadores da seleção tinham virado comunistas. Compreendi isso, porque o Estado opera por bipolaridade muito, ou você está dentro ou está fora, ou você é sedentário ou você não é, ou você é normal ou não é normal. Então, a questão final que se coloca para a gente é a atenção à seguinte pergunta: qual é o coeficiente do meu território existencial que funciona como réplica do Estado? Ou qual é o coeficiente do meu território existencial que funciona como nomadismo? Então, essa é a questão. E aí os termos que surgem ao longo desse platô são todos termos de contraposição entre política de Estado e nomadismo. Então você tem o estriado e o liso, mas a gente tem a árvore e o rizoma, ou a política arborescente, que é hierárquica, ou o rizoma que se perde. Então, olha que interessante, né? O Estado ele não incentiva a produção do que é rizomático. A cultura dos povos originários são todas rizomáticas, né? Elas são tubérculos, e elas são dizimadas para dar lugar à plantação de soja, né? O milho, né? Que é essa visibilidade. O maior e o menor, por isso que eles vão falar em ciência maior, ciência menor, que é ciência nômade, ciência do Estado. Fluxos de hidráulica anteposto à coordenada, que é o Estado dá coordenadas, né? Império versus tribo, né? Censo versus dissenso. São termos que surgem ao longo de todo esse platô para falar disto, que é a contraposição
entre uma possibilidade existencial de réplica de Estado ou não. Então, bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pensado, e vocês veem que eu não falei diretamente do texto, porque essas são as questões que eu acho que constituem o fundo do texto, e aí a gente pode conversar sobre o texto a partir de, sei lá, questões, dúvidas e o que bem entenderem, tá? Obrigado, gente, pela atenção. Ô, Alexandre, valeu, brigadão, acho que foi ótimo, né? Ali no chat já estava rolando algumas conversas paralelas, sabe aquela coisa? Então nós vamos dar uma olhada lá, porque eu acho que pode ser que seja interessante agora. Tem uma questão mais pontual, que a Bianca pediu o título de um texto que você sugeriu aí, James Scott, é isso mesmo? Tá dando para ver? Tá aí, Bianca. Eu posso escrever aí. Não, tá visível, acho que deu sim para ver. Tá ótimo. E aí, o Antônio começou uma conversa aí, né, Antônio? Acho que você pode agora falar um pouquinho, o Antônio, que é antropólogo, deve que ficou muito animado com muita coisa que ouviu dos nômades aí, né, Antônio? Então, se você quiser falar com a gente, aí os outros também, as outras, vão se organizando para falar. Cadê o Antônio? Ele vai falar? Está se organizando para falar aqui, o microfone está ligando, desligando. E aí, Antônio, vai conseguir? Bom, até o Antônio se organizar, então, alguém gostaria de começar a fazer um comentário? Uma questão é meio... mais um comentário. O Rodrigo levantou a mão, Bruno. Mudou esse sistema todo, de ontem para hoje. Então, eu estou aprendendo, eu não vejo mais onde estão essas mãozinhas. Mudou, né, o layout, não foi? Eu fui acompanhar meu filho na aula hoje, eu falei, mas gente, está diferente isso aqui. Então, Rodrigo, desculpa aí, eu não tinha visto. Vai você aí. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Eu queria começar com uma reclamação. Ontem eu tomei minha primeira dose da vacina. Faziam muitos anos que eu não sentia tantas dores ao mesmo tempo no corpo todo. E para não... Eu falei assim, não vou tomar dipirona, não vou tomar nenhum medicamento, eu vou sentir esse corpo. Fazia tempo que eu não sentia ele dessa forma. Nossa! Mas está incrível, mas tudo bem. É porque eu estou reclamando que eu estou aqui sozinho, eu tinha que reclamar da dor para alguém, então eu estou reclamando para vocês. Alexandre, queria que você refletisse coisas que me apareceram na cabeça na medida que você foi falando. Uma possível correlação entre o nomadismo, os nômades e o artista. Essa é uma reflexão. A outra é, nesse século XXI, muita coisa está sendo revisitada em várias referências que sustentaram o século XX, né, como o marxismo. Se fala hoje no Estado ecossocialista, se pensa o Estado hoje a partir das identidades do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT. Se pensa a forma de estar no mundo, sobretudo com novas referências mais do hemisfério sul do mundo, com o pensamento decolonial. O que é que essas coisas têm de próximo disso que você está conversando com a gente? Sim, Rodrigo, agradeço demais e digo para você que os amigos e amigas que tomaram também a injeção, ontem um dizia assim, nossa, parece que tem um prego aqui, assim, lateja e muita dor também, que os sintomas são terríveis, né? Porque eles sintomatizam justamente a doença. Eu passei por isso, sim, durante 10 dias. Terrível, mas é a vida, né? A gente, como diz a música lá, o pulso ainda pulsa, né? Bom, obrigado pelas suas reflexões, questões são importantes. E
até agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque assim, eu tenho visto com uma certa, sei lá, um certo receio algumas questões quando elas caem na vala comum do identitarismo. Isso é um pouco perigoso, né? Porque eu tenho visto assim muitas experiências vamos dizer, de intolerância com a compreensão da perspectiva do outro também. No sentido de que, por exemplo, vamos imaginar alguns impasses que a gente está vivendo quando a gente cai no identitarismo, né? Parece-me que determinados campos eles passam a ser chancelados como um campo, tal como o discurso da autoridade fazia na Idade Média. Por exemplo, assim, vocês sabem que quando tinha a Inquisição, o inquisitor ele citava a autoridade, né, oficial da igreja para desqualificar sem entender o argumento, e isso era o argumento de autoridade. Então, vamos imaginar o seguinte. O fato de... eu sempre me pergunto isso. Eu posso ser feminista sendo homem? Eu posso defender uma causa LGBT, TQI, sendo cis? Né? Eu posso lutar contra o racismo sendo não negro? Por que eu estou levantando essas questões? Porque, assim, a gente precisa, talvez, pensar que o fato de eu ter uma identificação subjetiva, do ponto de vista existencial, com uma categoria, não necessariamente do ponto de vista da produção e da política, por si só, estou dizendo, isso não basta por si só, como arma ou efeito de luta para a gente mitigar aquilo que o Estado nos obriga. Compreende o que eu estou querendo dizer? Que, tipo assim, o Estado é com quem a gente tem que lutar. Então, vamos imaginar assim, evidentemente, eu não sou negro, certo? Mas eu ministro uma disciplina na universidade que é justamente... Então, você vê que impasse interessante, né? Essa disciplina foi atribuída para mim, que é a disciplina de cultura afro-brasileira e indígena. E o primeiro susto que os alunos têm, sobretudo dos movimentos negros, é quando eles vão conhecer o professor Milley. E eles perguntam, mas o que você está fazendo aqui? Aí eu falo, exatamente, essa pergunta eu quero que você faça para a instituição. Por que não é um negro ou um indígena que está aqui ministrando? Mas isso não quer dizer que eu, pelo fato de não ser negro, que eu não combata as políticas racistas e eu não tenha força intelectual ou afetiva ou coletiva para fazer isso. Senão a gente cai no microcosmos da identidade e a gente perde forças contra todas as possibilidades de lutas múltiplas que são nômades. Isso é uma coisa que eu penso. Sabe? Então, para te dizer o seguinte, que o que a gente tem de um lado, algo muito positivo, quando tudo isso que você mencionou, feminismo, questão étnico-racial, as lutas de gênero, todas elas funcionam como atravessamento para a gente produzir uma lisura política. Se ela estiver produzindo, no meu entender, um fechamento pelo identitarismo, a gente está criando um campo fechado e essa luta, embora possa proceder, ela se fecha em si mesma. Porque em torno disso, eu acho que há algo que era caro aos humanistas, né, que é a condição humana. Que é essa coisa da gente sentir a mesma dor que o outro sente. Né? Essa questão que toca todos como condição humana.
Então, essa é, é o que eu diria de trás para frente, né? E isso, para mim, tem a ver com uma luta que é a cristalização de tudo que estatiza. Então, eu posso ter uma luta minoritária que pode se estatizar, e isso é perigoso. Isso também eles chamaram de microfascismo, compreende? Então, a potência ela pode abrir como pode fechar. Então, sei lá. Por exemplo, todo mundo fala em racismo estrutural. Imagina, para mim o racismo ele é infraestrutural. Por que ele é infraestrutural? Porque é a infraestrutura que produz o desejo. A gente tem uma sociedade que produz o desejo racista. A estrutura é só um efeito do que a infraestrutura é capaz de produzir. A dívida, a sociedade é estruturada pela dívida porque eu tenho uma infraestrutura produtiva de déficit o tempo todo. Certo? Assim como o sexismo é infraestrutural, porque ele está normalizado no desejo cotidiano. Ele está normalizado numa política dos afetos da vizinhança. É aqui que está a homofobia, é aqui que está todo tipo de questão com as quais a gente se interpõe diante delas para a luta. É aquilo que se produz. A estrutura é um efeito daquilo que é produtivo, entende? Meu Deus. Fica tranquilo. Aí. Era isso. Não sei se enfim, que eu falo vibra aí para você, para vocês. Ok. E aí, Antônio, conseguiu fazer funcionar o microfone? Oi, Bruno. Consegui. Deu certo aqui. Professor, eu agradecer você, Alexandre. Tinha muito tempo que eu não escutava uma palestra tão boa, assim. A gente fica inspirado, assim. A gente entra numa condição de devir, né, mesmo. É essa hora que a gente acha que está lutando contra o Estado mesmo. Então, assim, me senti... Gostei muito de tudo que você disse. Só que aí eu vou te perguntar algumas coisas que é fruto da minha interpretação e que muitas vezes quando você lê o Deleuze e Guattari, você não entende de primeira, né? Eu tive que ler e reler muitas vezes para entender algumas coisas dele. Aí eu fiquei pensando assim, ó, pensando no Richard Sennett, toda a ideia dele de que o trabalho, quando você pensa, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, ele não está mais territorializado, e que o próprio trabalhador, assim, o white collar, ou aquele trabalhador executivo, ele tem que se mudar muitas vezes de uma cidade para outra. E aí eu fiquei pensando também no contexto daquele filme que até ganhou o Oscar, né, desse ano, Nomadland, de que quando o Estado ele não age pela via da sedentarização. Se essa não é uma leitura assim, muito com base na governança Foucaultiana. Às vezes eu acho que o Estado está agindo com meios mais sorrateiros, assim. Aí eu fico pensando no sofrimento da protagonista daquele filme, sabe? Da mulher que estava com câncer e ela não tinha nem na onde tratar, ela só foi para o meio do mato e morreu. Aí depois fizeram uma fogueira para pensar no caso dela, né, no que ela sofreu. Aí eu penso nisso. E outra questão que eu fiquei muito curioso, e aí você é um especialista no assunto, eu fiquei pensando assim, ó, porque necessariamente quando a gente tem que escrever, a gente tem que produzir na sociedade capitalista, parece que tudo passa pelo vetor do sofrimento, que é como se a gente tivesse que sofrer para produzir. Aí eu fiquei pensando, será que necessariamente se a gente entrasse numa política contra a estriagem, na lógica do rizoma mesmo, escrever essa ideia mesmo de construir um texto por autoria coletiva, mais ou menos do jeito que você falou, assim, de você e do seu currículo, ela seria uma coisa menos árdua, né?
qual que você imagina, assim, outras políticas possíveis de autoria e de escrita a partir do Guattari? É isso. Eu falei demais. Não, imagina, falou demais, não. Estava bom te ouvir. Antônio, prazer, obrigado por suas questões. Quanto ao primeiro aspecto que você traz, o Sennett, a gente precisa, talvez, entender assim, que quando o Sennett localiza essas questões, ele faz isso dentro de uma concepção própria de Estado que supõe a fixação clássica dos Estados-nação como sinônimo desse Estado que é produtivo. Porque o executivo que você mencionou, que vai para cá, para ali e para colar, ele só faz isso para fazer o mesmo trabalho. Ele só faz isso para estar, se não na mesma empresa, ou para cumprir uma etapa hierárquica nessa empresa, ou se ele sai dessa empresa, é para cumprir a mesma função demandatória produtiva dessa sociedade. Isso para dizer o seguinte, que as coisas precisam ser interconectadas. Há um texto do Paul, vou escrever aqui, né, no chat a referência, do Paul Virilio, né, que se chama o espaço crítico. Né? E no espaço crítico, o Paul Virilio vai falar justamente o seguinte, que há uma política que permite, no Estado, determinadas conexões somente com certos trajetos. Então, quando a gente vê a mobilidade que a gente tem na sociedade hoje, é uma mobilidade que é autorizada pelo Estado. Quando a gente está hoje em casa, nós estamos aqui nessa experiência, né? Não conheço aí catalão, preferia estar conhecendo catalão. E aí comer um piqui com arroz, uma coisa assim, né? Preferia, mas estamos aqui. Um dia, quem sabe, se é possível e tal. Mas todos nós estamos circunscritos a uma plataforma que é a plataforma global, capitalista, rentista, que é o Google. Se não for essa, será uma outra. Compreende? Então, assim, a questão que eles estão trazendo é que a concepção de Estado deles é uma concepção de intensidade do que é permissivo e que não é permissivo. O trânsito que é permitido fazer hoje na nossa sociedade é todo um trânsito que está ligado à dívida. O que é o Nomaland? É o sintoma de uma sucessão de indivíduos que estão excluídos da capacidade de autoendividamento. Então, eles são o lump do lump. Eles são o lump precariados, entendeu? Porque eles não estão num trabalho precário que, numa soma coletiva de uma renda familiar, eles possam se proteger. O que eles fazem? Eles vivem no próprio carro. E como eu não tenho um Estado de proteção de direito, né, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, ninguém vai para o mato morrer de câncer. O SUS cobre, o SUS trata. E aí você vê as pessoas que dependem do SUS defendendo a privatização do SUS. É uma coisa muito louca isso. Para dizer o seguinte, que o nomadismo que o Estado permite, esses nômades do Nomadland não são nômades que, assim, estão produzindo... Eles estão produzindo uma resistência, né? Mas eles são nômades como descarte
de algo que não serve mais ao sedentarismo do Estado, que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Basta a gente perder a nossa condição de honrar as nossas dívidas. Pagar aluguel, pagar comida, pagar supermercado, pagar vestimenta, pagar, sei lá, o remédio. Basta a gente perder essa condição. É muito fácil na sociedade de Estado a gente sair da condição do sedentarismo e ser expulso. Certo? Isso não ocorre nas sociedades nômades. O excluído no nomadismo, ele é excluído dentro das regras do próprio nomadismo, mas que preserva aquele excluído, entende? Bom, enfim, é uma questão para ser pensada, né? Bom, eu não encontrei nenhuma mãozinha levantada. Tânia, você tem acompanhado aí? Tem alguém inscrito? Ou, se não tiver, está aberta a Não. palavra. Acho que não tem, não, o Bruno. Mas eu queria só partilhar mesmo, né, Alexandre, como que Deleuze e Guattari, primeiro, né, traz um nível de dificuldade, né, grande, é difícil, né, ler. Mas também outros autores são, mas eles são difíceis. E aí eu tô lembrando assim, no início eu falei, né, que esse grupo acaba me distraindo, no melhor sentido, né, assim, de dispersão. E enquanto você estava falando, eu me vi quanto eu estava tentando, né, pegar o conceito de Estado, de nomadismo, e como que ele vai escapando, a partir desses autores, como que o conceito escapa, né? Quando eu acho que ele está falando de Estado enquanto instituição, não é disso que ele está falando. O nômade não é o nômade que muda de um lugar, né, geográfico para o outro. E aí, esse desafio, né? Como que os autores vão nos... Eu estou usando a palavra dispersão, eu não sei se é a melhor palavra, ou distração, de fazer a gente escapar, né, dos termos e dos conceitos que já estão dados, estão estabelecidos, e como aqui o Estado não é a concepção, talvez, tradicional que eu tenho de Estado, e nem do nômade. E aí eu estou provocando mesmo para a gente conversar, te ouvir, né, sobre esse desafio mesmo, esse efeito que eu acho que esses autores têm. Vou falar de mim, mas eu acho que também, né, de vários de nós. Mas é partilhar mesmo esses efeitos. Não, isso que você coloca, Tânia, agradeço, é importante e me faz remeter ao que eu havia esquecido de dizer, que foi a segunda questão do Antônio sobre a escrita, que eu acho importante. Eu esqueci de falar aqui, Antônio, desculpe, mas aí eu vou voltar para comentar isso que a Tânia está comentando, né? Que é assim, interessante. Quer dizer, eu não me vejo assim na sua fala, no sentido, porque eu não sofro para escrever, eu gosto de escrever. Né? Mas aí, com uma coisa muito específica, assim, a escrita, para mim, funciona como um laboratório de investimento libidinal mesmo, de desejo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque há um padecimento e um sofrimento da escrita institucionalizada, que é essa que obriga a fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, eu tenho uma experiência que eu gosto, eu não gosto muito de fazer avaliação, sabe? Porque eu acho assim, que num curso superior, as coisas, como tudo, né, devem passar pelo desejo. E se o desejo está produzindo, aquilo está fazendo algum sentido e aquilo a pessoa vai. Se não está, não vão obrigar, né? Porque
a disciplina XYZ ela pode fazer certo sentido, tá? Porque eu não estou construindo assim, é uma coisa de construir ponte, de abrir o corpo de alguém que a pessoa precisa saber ali, é uma coisa que passa por campos da reflexão que são múltiplos, né? Então tá. Mas eu gosto de dar um tipo de trabalho que o aluno escolher um tema que ele queira, de todos mencionados na aula, para escrever. E aí eu vejo que os alunos têm muita dificuldade, mas tipo assim, eu posso escolher? Pode. Mas como assim? Qualquer um? Sim. Aí a pessoa começa a falar, tá, mas e se eu quiser? Eu falo, pode, pode. Porque a gente está tão habituado a dar uma resposta estatizada a um currículo estatizado que a nossa escrita é uma escrita burra. Que é uma escrita que só é capaz de dizer do que a gente sabe. E não é uma escrita que é capaz de dizer do que a gente não sabe. E o que o Guattari... Então, por isso que os textos são difíceis, né, Tânia? Os textos são difíceis porque eles estão escrevendo o que eles não sabem. Eles estão fazendo da escrita um laboratório de algo que não é a escrita num cenário da filosofia francesa, que era nem a dos conceitos estruturalistas, nem dos conceitos clássicos marxistas e nem dos conceitos existencialistas, que eram as grandes correntes que a gente tinha ali na década de 60, 70. Eles estão criando uma outra coisa. Bom, mas se eles foram capazes de escrever, eu posso ser capaz de me afetar. Mas qual é o nosso problema? A gente quer ler para entender. Porque desde pequeno que a gente começa a ser letrado, tem uma pergunta que é: quem é o autor, quem é o narrador, quem é quer dizer, né, o mocinho, quem é o bandido, quem fez isso? Que são as perguntas de interpretação. E interpretar não nos leva a nada. O que nos conduz a alguma coisa é a afetação. Então, as pessoas querem ver um filme e, no lugar de ser afetado, de permitir se afetar, que chega, nossa, eu não entendi nada. Que não é para entender. Obra de arte não é para você entender. Você vai estar diante de um quadro do Dalí, você vai querer entender, não é para entender. Mas você vê que esta é a lógica do logocentrismo, essa é a lógica da razão, essa é a lógica cartesiana. Então, o texto acaba sendo difícil para a gente porque a gente está acostumado, a gente foi condicionado, na verdade, a ler frases com sujeito, verbo de ligação e predicado. Isso tem que ter uma certa clareza que corresponde ao significado. Quando a coisa não significa, a gente, no lugar de ver o transbordamento da experiência, a gente procura logo o confisco daquilo que quer dizer, certo? Uma experiência cômica que eu tenho quando eu era muito jovem, que eu fui ler Grande Sertão Veredas pela primeira vez, que a primeira palavra é nonada. Aí ali eu já parei e fui para o dicionário. Porque eu aprendi que ler é importante para você ampliar o vocabulário. Se tem uma palavra você não sabe o que é, vai para onde? Para o dicionário. Aí eu peguei o dicionário, pequeno, não tinha nonada. Vai para a biblioteca, que tinha um dicionário grande, não tinha nonada. Vai para uma enciclopédia, fui, não tinha nonada. Falei, nossa, que palavra é essa? E não li, fui lendo, sem entender. Até eu descobri que nonada era uma invenção que eles estavam lendo, porque a história ocorre nonada. Só que ele junta. É a primeira palavra do Grande Sertão Veredas. Nonada, travessão. Porque a história ela não aconteceu em lugar nenhum, mas acontece sempre. Você vê, a gente não é educado para esse tipo de afeto. A gente é educado para hermeneutizar, para
reduzir as verdades às significações. O que você quer dizer com isso? O que isso, no lugar de reduzir, de transformar isso em potências existenciais. Né? Isto é grave. Por que isso é grave? Que é aqui que coincide a intolerância, é aqui que coincide o racismo, é aqui que coincide as agressões, é aqui que coincide a política contraafetiva. Por quê? Porque se não significa no nível da minha compreensão, é falso. Se é falso, é uma ameaça. Se é uma ameaça, tem que ser combatido. A rede virtual potencializou isso de uma tal forma que as pessoas estão vivendo em verdadeiros buracos. A física chama de buraco negro, né? Em verdadeiros buracos negros, porque elas são dragadas na concepção de mundo em que tudo gira em torno daquela órbita cuja energia puxa tudo para um ralo. E a pessoa acredita que a Terra é plana. Compreende isso? A pessoa acredita que em determinadas coisas, insuspeitas do ponto de vista da razão, e você não muda isso com argumento. Por que você não muda com argumento? Porque ela está sincronizada com uma série de mentes que estão no mesmo plano desse buraco negro, no mesmo ralo. Elas coincidem. Você não muda isso com dado. Você precisa fazer uma outra sincronização mental. Né? Quem pesquisa isso em laboratório, essa coisa de sincronia mental, é o nosso pesquisador Nicolelis, né? Ele mostra como que isso funciona, como que o cérebro, uma vez sincronizado, é difícil as pessoas saírem dessa sincronização. O mito fazia isso. A mitologia é uma sincronização mental. Por isso que se acreditar em mito nos dias atuais é uma coisa perigosa. Então, Tânia, o texto é difícil porque ele parte do experimento. Esse experimento é uma política de afeto que não está falando do que se sabe, mas sim do que não se sabe. Para produzir aquilo que a gente não sabe ainda que a gente tem que produzir, que são outras políticas afetivas, outros atravessamentos, outras resistências. Né? Senão a gente continua do jeito que nós estamos, embabacados, dizendo assim, nossa, está difícil, né? Não há o que fazer. Né? Por quê? Não é possível que não tenhamos o que fazer. Né? Então, Antônio, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente é afetado pela língua, a gente é capaz de produzir uma linguagem que funciona como laboratório do desejo. Isso é muito prazeroso. Só que aí que a coisa é complicada, porque a gente tem uma coisa da estrutura, né? Você precisa fazer um resumo de artigo científico que tem que estar lá. O objetivo desse artigo a hipótese quer dizer que, para tanto, a metodologia está e o resultado é esse. Bom, é o quadrado do estado acadêmico. Né? Fora isso, a gente tem que ver quais são os espaços que a gente pode inventar-se. Aqui, por exemplo, é um deles. Né? Quando a gente pode se encontrar e falar, então a gente tem essas bordas para transbordar e elas funcionam como laboratório do desejo. Né? A questão é que a gente é educado, a gente foi educado e a gente é educado com medo de errar. E a gente pode errar na vida, gente. A gente pode errar. A gente pode errar e a gente erra. A gente erra nas relações, a gente erra nas amizades, a gente erra nos afetos, a gente erra nas escolas. Mas por quê? Porque isso faz parte da tentativa e do erro, que é viver. É uma travessia a vida. Né? O Fernando Pessoa dizia isso, né? Ele tem um verso que fala: prisões nem de amor as quero. Isso é de uma beleza enorme. O Alexandre, continuando aí com o Antônio, ele pede para dar sugestões de obras
do Deleuze e Guattari, onde aparecem as noções de máquina de guerra e nomadismo. Então, máquina de guerra e nomadismo vai ser especificamente nesse platô, tá? Que é o 12º platô de 1000 platôs, você vai encontrar isso, e depois você vai encontrar no capítulo 1 do Antiédipo, as máquinas desejantes, lá fala bastante. Eu não sei se ajuda, eu não gosto muito dessas coisas de autopropaganda, mas eu tenho um texto com o meu querido amigo Silvio Galo, que se chama justamente Nomadismo e Sedentarismo na Educação. Que a gente faz uma série enfim, isso. A gente vai explorando essa coisa do nomadismo e do sedentarismo para a educação. E há um outro texto meu com o André Camargo que se chama Topografia da Máquina Escolar, que está na revista ETD, e também a gente explora mais a questão da máquina, certo? Que é um outro conceito, né? Importante, porque você vai ter máquinas abstratas, máquinas concretas, máquinas semióticas, máquinas sociais. E a máquina de guerra utiliza de todas. Né? Por exemplo, você tem uma pessoa que não é cis, que entra numa universidade machista, certo? Com todos os seus trejeitos e todas as suas formas, e ela sobrevive mentalmente, ela é uma máquina de guerra, porque sobreviver mentalmente a essa estrutura é uma resistência infraestrutural, porque ela está produzindo um desejo outro, quer seja a homoafetividade masculina ou feminina, o poliamor, ou que seja mulher trans, homem trans, seja lá o que for. É um exemplo, né? Da resistência semiótica, por exemplo. Né? Uma mulher quando raspa o cabelo. Um homem deixa o cabelo. Quer dizer, essas coisas são exemplos assim, parece que são pequenos, mas não são, porque elas fazem parte da política menor, de resistência política maior. Né? O sistema pira quando a gente vai na nota de rodapé dele e causa alguma coisa. É isso, né? Então, são textos que eu acho que pode ajudar. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? A gente já caminha já para o fim, né? A questão do digital também tem esse problema, né? A vista vai cansando, o corpo quer levantar, então a gente está caminhando para o fim. Então, quem quiser fazer até o fechamento, fique à vontade, que queira falar alguma coisa, né? Caiana, Marcelo, Amanda, vamos falar um pouquinho para a gente já ir caminhando para o fim também. Agradecer ao nosso convidado também. Tânia, acho que eles não estão me ouvindo, não é possível. Eu pedi para os três falarem. Fique tranquilo. Deixa o desejo, como diz a música popular, deixa acontecer naturalmente. Isso, eu estou brincando com eles, mas era só para eles fazerem mesmo, assim, eu estou falando sério, Marcelo. Quiserem, né? Só para vocês fazerem o fechamento, não precisa ser eu ou a Tânia, vocês fazem parte desse grupo, o Rodrigo, não sei se a Carminha está aqui ainda. O grupo aí, como é que é, Bruno? Fala um pouquinho, o pessoal de que curso, como é que é a composição, essa interdisciplinar? Porque eu gostei, né, do tema, do grupo, né, que é intersecções, filosofia, psicologia, arte e educação, eu acho isso formidável. E como é que está o pessoal? Pois é, ó, deixa eu ver essa turma se distribui aí. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todos aqui a procedência, né? Onde a gente encontrou essas pessoas. A Amanda é da Letras, né? Faz mestrado, né, Amanda? A Ana Paula, eu conheci a Ana Paula agora, ela é do curso de Letras.
graduação. O Antônio, acho que faz doutorado, né, Antônio? Não sei se poderia falar rapidinho, na área de antropologia. O Arthur é aluno da psicologia. Bianca, se eu não me engano, é do mestrado da Letras. Caiana, do curso de Psicologia. A Lia é minha orientanda de TCC, ela é do curso de Educação do Campo. Marcelo é do doutorado em Letras. A Carminha está aqui, ó, ela poderia falar um pouquinho. A Maria do Carmo, ela é da Educação Física, assim como o Rodrigo. O Ulisses é da Pedagogia. Vânia é da Educação do Campo. Matheus eu não conheço, não estou lembrado. E Vitória, eu também não estou lembrado de que cursos são. Mas, assim, o Alexandre, é um grupo que, aos pouquinhos, foi se juntando com o interesse, primeiro, de partilhar a experiência, e a gente foi encontrando pontos em comum. Tanto Tânia e eu temos interesse em Deleuze-Guattari, a Tânia, no doutorado dela, passeou por ali, eu também passeei no meu, e a gente encontrou essa possibilidade de partilhar com alunos de diferentes lugares. Então, quem passar ali na frente da porta, a gente chama, né, Tânia, convida. Se a pessoa entrar e gostar, ela fica, senão também ela vai embora. E a gente não fica com remorso, não fica de mal dela, né, ela pode ir. Então, assim, é livre. A gente tem acompanhado aí alguns alunos já no mestrado, uns já estão chegando no doutorado, iniciação científica. Então, acho que chegou esse momento de formalizar, porque chega um momento também que na universidade exige-se isso. Tem que estar vinculado ao CNPq, porque senão você não entra no edital tal, e assim por diante. Então, agora a gente oficializou, mas ele funcionava muito tranquilo desde 2019. Legal, ótimo. É um bom grupo, assim, variado. Carminha, quer falar alguma coisa? Você está podendo falar depois da reação da vacina também? Tudo bem, gente? Boa tarde. Peço desculpas que eu não tinha aberto a câmera, eu me expliquei só para o Bruno. Assim como o Rodrigo, eu tomei vacina ontem, e até pelo menos 1h da tarde o dia não foi muito simples, assim, muita dor de cabeça, febre. Eu não sabia se eu ia conseguir vir, né? Enfim, aí como eu consegui vir e ficar... Oi? Qual vacina foi? Foi a da AstraZeneca. AstraZeneca, é a que está circulando aqui no estado de Goiás. Parece que é a mais dá efeito mesmo, colateral. Então, parabéns, Alexandre. Eu acho que eu teria várias coisas para tentar, sei lá, pensar um pouco com você, mas tem uma que me surgiu aqui e diz respeito à questão do ser homem numa sociedade como a nossa, né? A gente sabe em que lugar, por exemplo, que o homem branco, europeu, aparecem, né, na filosofia da diferença, né? Ele é o padrão. E a escapada do metro padrão é justamente a minoria, né? É o devir como minoria. E aí o que eu fico pensando é o seguinte, sim, nós vivemos numa sociedade machista, eu não sei se infraestruturalmente, né? Aí você nos ajuda a pensar isso melhor, mas é só esse o lugar possível para o homem, né? Como produzir outras masculinidades, né? Assim, por exemplo, eu sou mãe de menino. E não é a coisa mais simples do mundo, porque você cria um menino para ele ser sensível e logo aqui na frente, né, na adolescência ou aborrecência, ele vai viver uma série de eventos que vão colocá-lo de frente para essa condição de sensibilidade que você quis trabalhar com ele, né? Que aí é uma questão também essa, né? Assim, a gente quer educar de uma certa forma e às vezes a gente sufoca nesse processo, né? Por melhores que sejam as nossas intenções. E assim, compartilhar um pouquinho assim, eu tenho um único irmão, ele é homem, eu sou 12 anos mais velha do que ele, e ele me disse uma coisa muito interessante esse ano, quando eu pude estar na presença dele, porque eu moro em Goiás, mas sou do Sul, minha família é de lá, enfim. E crítica para homens.
não tem política de saúde mental, não tem, assim, só se fala em machismo. Ele não é um acadêmico, né? Então, assim, ele é uma pessoa que está no mundo, ao mesmo tempo uma pessoa que está no mundo e que conhece muita coisa, porque estuda sozinho muita coisa, inclusive filosofia. E eu acho que essa fala, ela tem a sua veracidade, eu diria assim. Eu penso que a gente também coloca todos os homens apenas num único lugar. E aí eu não sei, mas eu acho que a filosofia da diferença nos dá uma oportunidade de pensar outras potências de masculinidade, né? Ao mesmo tempo, a gente, sim, necessita, talvez, de algumas políticas, né, que façam esse caminho, que façam proposições nessa direção. Então eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, como que no diálogo com a filosofia da diferença a gente poderia pensar essas outras potências de masculinidade, que não fechem sobre os homens apenas uma perspectiva machista, porque isso é doído para eles também, por mais encouraçados que eles sejam, né? E a gente tem aqui vários meninos presentes, né, assim, enfim, mas é uma questão que tem me incomodado, assim, já tem algum tempo, e a gente teve a oportunidade, em 2019, de transmitir uma produção audiovisual muito legal, um documentário que se chama O Silêncio dos Homens, lá na UFCAT, ainda éramos UFG, né, naquele momento, que eu acho que foi digamos assim, um encontro que eu particularmente tive e que me despertou várias coisas nesse processo, assim, de pensar como é que a gente pensa essa nossa relação com os homens que não seja somente, né, taxando. Eu acho que é isso, assim, o meu incômodo. E não que eu não faça isso, né? E não que eu não reconheça também que o machismo é uma realidade, não é isso. Mas como é que a gente desliza, então, para outras possibilidades, né? Acho que era isso que eu queria te perguntar um pouquinho. Obrigada. Muito boa a sua pergunta. Tentarei ser assim, objetivo, dizendo o seguinte. O Estado possui uma linearidade patriarcal, sempre. Você só tem matriarcado em sociedade nômade. Né? Então, começa por aí. Né? O Estado é patriarcal. Por que ele é patriarcal? Ele vai ser sempre machista. A questão do homem, outro, ela não passa pela masculinidade, outra. Ela passa pelo devir mulher. Porque é no devir mulher ou no devir bicha, como diz o Guattari. Há um texto do Guattari, Revolução Molecular, que se chama Devir Bicha, Devir Malandro, Devir Criança. Né? Que passa a linha molecular, ou seja, aquela que quer fugir da identidade ou da identificação, é aquela que gera dúvida, mas será que ele é, será que ele não é e tal? Porque isso já é um transtorno à identidade. O que padece nessa questão que você fala é o que o Guattari chamaria de falocentrismo. Porque eu posso ter mulheres falocêntricas, que não só pelo fato de ser, do ponto de vista de gênero, mulher, ou da estatística do sexo mulher, né, da funcionalidade do órgão, elas podem não necessariamente abrir mão do falocentrismo. Por exemplo, na universidade, é muito comum você ter o falocentrismo instituído tanto no campo feminino quanto masculino, como no campo intersexo, ou no campo, sei lá, LGBT. Eu posso ter um gay falocêntrico. Eu posso ter uma mulher homoafetiva falocêntrica. Isso não quer dizer nada. A questão é que o Estado, por ser patriarcal, ele sempre será falocêntrico. E por ser falocêntrico, ele é machista. Então, enquanto você falava, porque eu estava com o livro aqui aberto,
E eu tenho vício de post-it, viu, gente? Que eu vou lendo, aí eu escrevo no post-it aqui a palavra que ocorre. E aí eu assinalo, ao longo da leitura, todas as páginas que estão aquela palavra. Isso ajuda, por exemplo, enorme. Eu estou para escrever um livro sobre todo o meu Platôs e o Antiédipo, mostrando, fazendo um mapa dos conceitos onde eles aparecem, que eu fiz isso de tudo, deu um trabalho enorme. Eu fiz 5 anos fazendo isso. E aí tem uma passagem aqui, do Antiédipo, o meu está na página 97, em que eles dizem assim, olha isso, olha essa passagem. Cada um é bissexuado. Cada um tem os 2 sexos, mas compartimentados, incomunicantes. O homem é apenas aquele em que a parte masculina domina estatisticamente, e a mulher aquela em que a parte feminina domina estatisticamente. E assim, no nível das combinações elementares, é preciso fazer intervir pelo menos 2 homens e 2 mulheres para constituir a multiplicidade, na qual se estabelecem comunicações transversais, conexões de objetos parciais e de fluxos. A parte masculina de um homem pode comunicar com a parte feminina de uma mulher, mas também uma parte masculina de uma mulher, ou com a parte feminina de outro homem, ou ainda com a parte masculina de outro homem, etc, etc. O que eles estão dizendo? A gente está acostumado a tratar de feminino e masculino porque isso é um gradiente estatístico de normalidade fisiológica. Se eu implodo isso, acabou. Não é porque eu sou pai, não quer dizer que eu não tenho maternagem. Por exemplo. Né? É onde, que do ponto de vista da educação, é importante isso. Né? Olha, o homem chora. Ele é sensível. Ele pode brincar de boneca. Pode vestir rosa. Não tem nada disso. Mas onde é que vem isso? Os coeficientes do estado da identidade, que bissexualiza por polaridade. Então, é homem ou mulher. É mulher ou homem. Né? Então, assim, isso passa, claro, por esse desafio que é uma política de afeto e de sensibilidade constante, né? E aí o enrijecimento do corpo é sempre patriarcal, ele é sempre machista. Né? Então, assim, é interessante a gente pensar que nós precisamos produzir uma maleabilidade corpórea também. A gente precisa se alongar muito, que a tendência do trabalho, a tendência dos esportes hoje de aparência, que é transformar as pessoas em pessoas musculosas, é enrijecer. E um corpo rígido, você pega o machista, ele tem um corpo rígido, do ponto de vista da... Então é isso, né? O Antônio está dizendo, né? Está dizendo, Marcelo. Se der para comentar, porque Deleuze se diz homossexual molecular. Sim, porque a homossexualidade molecular, como toda a sexualidade molecular, é aquela que não é baseada e calcada na identidade. Porque eu posso ter uma homossexualidade molar que institui uma aparência, um trejeito, uma forma para dizer que para ser homossexual tem que se comportar assim, 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 assado, transar assim, 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 assado. Quando ele fala que a homossexualidade dele é molecular, é que ele está dizendo, eu não quero dizer nada do que eu sou. Né? Porque a gente pode inverter. Se eu penso que homo é igual, né? A identidade. O homossexual, a homossexualidade, é a sexualidade instituída por iguais. Então, a heterossexualidade é a homonormativa. Certo? A heterossexualidade é homonormativa. E a homossexualidade, ela é heteronormativa.
Então, o que o Deleuze está dizendo é isso, que ele é um homossexual molecular porque ele não era um homossexual do ponto de vista nem de jeito, nem de trejeito, nem de opção sexual, mas que ele era um homossexual do ponto de vista da potência dos afetos, que recusam-se a ser reduzidas a qualquer identidade, passivo de ser nomeada por substantivos masculinos ou femininos ou adjetivos masculinos ou femininos. É nesse sentido. Muito louco. Bom, então, Alexandre, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite, né, de falar aqui com a gente. Vou passar a palavra, então, para os colegas, para Carmiane, que faz o encerramento do nosso evento, e vai estar disponível depois no YouTube, tá, pessoal? Lá no nosso canal filosofianoscerrado.org. Depois eu mando o link. Assim que tiver baixado, a gente põe lá e vai estar disponível para rever. Tânia, Rodrigo, estão com vocês aí, viu? Alexandre, muito obrigada. Eu comentei aqui que eu e o Bruno vamos vacinar amanhã. Reservamos hoje para te ouvir. Eu estou em Uberlândia, então tenho que atravessar a fronteira, né, para vacinar. Mas amanhã, com certeza, estarei em Catalão para vacinar. E dizer que foi muito bacana, viu? Muito obrigada, não te conhecia, mas fiquei curiosíssima para ler um texto seu aqui falando sobre a questão da maquinaria escolar. Obrigada, Alexandre. Um abraço para você. Eu que agradeço, obrigado e boa vacinação. Inveja de vocês aí que já estão sendo vacinados. É isso aí, foi ótimo. Foi maravilhoso o encontro de hoje, como sempre é. É bom falar sobre o que a gente não sabe. É bom. Obrigado, e se cuida aí. Se doer muito, toma um remédio, viu? Tá doendo, tá doendo. Eu recomendo. Toma uma dipirona aqui, ó. Tá suando frio aqui, nossa senhora. Mas tá bom. Valeu, né? Então, só para fazer coro, né, com Tânia, Bruno, Rodrigo, obrigada, Alexandre, por abrilhantar a nossa tarde. A minha, então, que venho de uma manhã tão difícil, super obrigada mesmo. E acho que a presença de todos, todas, né, aqui. Obrigada demais. E já tem um monte de gente aí que eu articulei que vai assistir depois, quando o Bruno liberar no YouTube, porque não pôde estar aqui e tá hoje, mas que tá curiosa. Legal, obrigada gente. demais. Eu agradeço. Espero que possamos nos encontrar em outras ocasiões e mais vezes. É sempre uma alegria, um prazer e isso aí. Um dia, quem sabe presencialmente, né? Isso. Para a gente celebrar a vida também. Obrigado. Valeu. Abraço em vocês todos. Tchau, um abraço. Tchau.